E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. E a live de hoje eu tenho muita satisfação em fazer. E depois, durante o decorrer da live, vocês vão entender o porquê que eu fico tão satisfeito em fazer uma live deste tema e com esse grupo hoje, no mês que a gente comemora o Dia Nacional da Adoção, que é dia 25 de maio. Então eu tenho muito orgulho em fazer essa live de hoje. Então eu queria dar boa noite para vocês que estão entrando. Minha querida Amandita, que está sempre acompanhando a gente em todas as lives. Heitor Merijo, advogado aqui de Itu também, da comarca. Passavino, muito obrigado pela presença. Se vocês puderem ir clicando no coraçãozinho que fica aí na tela de vocês e puder encaminhando aviãozinho também para quem vocês conheçam, faça isso pra gente, porque quanto mais interações nós tivermos durante a live, é mais provável que ela fique salva no IGTV, tá bom? Para quem não conseguiu assistir hoje, assiste depois. Érica Costa, doutora Érica Costa, muito boa noite. Muito boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Daqui a pouco eu vou estar chamando o pessoal do grupo de apoio à adoção. E aí vocês irão conhecer um pouquinho dos integrantes deste grupo, que inclusive eu também faço parte, mas aí no decorrer da live vocês vão ficar sabendo. Boa noite, Anselmo. É só aguardar o pessoal chegar. Mas a live de hoje é do GAI, grupo, para vocês entenderem, né? Grupo de apoio aos adotados e adotantes de Itu, tá? É um grupo que ele existe aqui na comarca de Itu, ele foi fundado em 2014, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da live e também falaremos sobre alguns assuntos relacionados ao tema adoção. Boa noite, Wallace. Boa noite, Paula Martelo, Zag, que também faz parte do nosso grupo e hoje está aqui assistindo. Dr. Lu Caetano, boa noite. Olha só, Detetive Pereira aqui assistindo a nossa live. Boa noite. Boa noite, Lucas Jimenez. O Lucas Jimenez, todo mundo já sabe, a maioria já sabe quem é o Lucas Jimenez. E também faz parte do GAI. Depois vocês vão saber um pouquinho também dos integrantes do GAI. Boa noite, Fidelis. Daniel, boa noite, pessoal. Eu já vou chamar aqui o nosso convidado principal, que é o Gaai. Já vou mandar o convite aqui e após os outros integrantes também poderão participar da live com a gente. Já mandei o convite. Pessoal do Gaai já aceitou, só não. Aí. Muito boa noite. Para quem não Boa conhece, noite. para Boa noite. para quem não conhece, essas duas figurinhas que apareceram agora aqui na tela para vocês é a querida doutora Vanessa Sandi e a querida doutora Rosângela. E depois eu vou deixar elas se apresentarem também para vocês. Mas eu queria agradecer a presença de vocês duas, né, de estarem aqui numa quinta-feira à noite, nesse friozinho, para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é a adoção. Então, Vanessa, eu vou deixar vocês se apresentarem, aí vocês verificam quem vai falar primeiro. Então, vocês se apresentem para o pessoal, fiquem à vontade. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos. É, Eu sou a Vanessa Sandi, né? Eu sou formada aqui na cidade de Itu desde 2012, atuante aí no direito de família e na defesa da criança e do adolescente. Hoje faço parte da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB de Itu, presidida pelo Dr. Rogério Jimenez. Queria dar boa noite à minha colega aqui, a minha amiga, a doutora Rosângela Gumasi. E boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho aí do grupo, do retorno do grupo à cidade, né? Um grupo tão importante e necessário. Maravilha, Boa agora noite. deixar a Rô se apresentar.
Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Meu nome é Rosângela De Masi. Eu sou advogada de Direito de Família. Atualmente estou como membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de Itu, comissão presidida pelo Dr. Rogério, e também estou como vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Agradeço o convite da página Vida de Advogado, na pessoa do Dr. Rogério. Agradeço esse espaço que ele está permitindo divulgação do grupo e aproveito para cumprimentar minha nobre colega doutora Vanessa e nossa querida amiga Paula Zaghi. Boa noite, Paula. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo jóia. Olá, Paula. É um prazer te conhecer. Não te conhecia. Sou o Rogério Gimenez. Prazer meu também. Muito prazer em te conhecer. Eu chamei a Vanessa e a Rosângela, que estão pelo Instagram do GAAI, e você está pelo seu pessoal. Então, eu queria agradecer aqui a sua presença também, em participar da live. E que você se apresentasse para o pessoal um pouquinho, falasse aí quem é você, da onde você é, do que você faz parte, fica à vontade. Tá. Boa noite. Eu quero aproveitar, já agradecer o convite, né? Tanto de participar da live, como para participar do grupo, né? Agradeço a Vanessa, né? Ela que acabou me fazendo o convite, mas a todos vocês terem aceito. Eu sou mãe por adoção, moro em Itu há 8 anos, sou empresária aqui na cidade de Itu, né? Sou natural de Sorocaba, fiz direito, mas não atuo na área. Meu negócio é vendas, é outra coisa, e eu tenho a minha empresa, né? E sou mãe recente, hoje está fazendo 1 ano que meu filho dormiu a primeira vez em casa. Então, sou mãe recente de um bebê de 2 anos, por adoção. E era um desejo muito grande, né, que tivesse um grupo de apoio aqui em Itu. Eu nem sabia que existia, que estava parado. Todo o meu processo de apoio, né, eu fiz na cidade de Indaiatuba e estou muito feliz aí de saber que o grupo está voltando e estou disposta a ajudar da forma que for preciso, da melhor forma. Maravilha. Muito obrigado. O pessoal que não me conhece, né? Eu não falei no comecinho, mas é porque o pessoal já me conhece aqui da página, mas para quem não me conhece, então a Vanessa Sandi, a doutora Rosângela aí já me apresentaram, né? Eu sou o Rogério Gimenez, eu tenho esse canal que é o Vida de Advogado. Eu também sou o presidente aqui da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu ajudei a fundar o grupo de apoio à adoção lá em 2014, quando ele foi fundado. E aí o grupo ficou um pouquinho desativado, digamos assim, porque eu me afastei da cidade, da comarca, fui para outro estado, inclusive, e o pessoal não deu continuidade. Aí agora, tendo em vista essa presidência pela comissão da OAB, eu resolvi, né, era um dos planos da comissão, reativar o grupo. Então, com a ajuda da Vanessa, da Rosângela, com a sua ajuda também, e de outros integrantes do grupo, que depois nós vamos falar um pouquinho deles, o grupo foi reativado e está sendo reativado agora no mês de maio. Mas para a gente começar a nossa live aqui, eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho o que vem a ser a adoção. A adoção, né, é a forma como a lei permite que outra pessoa possa assumir uma criança, um adolescente gerado por uma outra pessoa, né? Então, a adoção é o meio que deve ser feito pela Vara da Infância e da Juventude. Ela garante os mesmos direitos de pais de filhos biológicos aos filhos que forem adotados, né? E ela é irrevogável. Então, não tem, a partir do momento que há uma sentença declaratória, né, que aquele filho passa a ser seu, ele não tem como voltar atrás, não tem como deixar de ser pai, né? A mesma coisa com o filho, não tem como você falar, não, né? Hoje não quero ser mais pai
pai desse filho. A partir do momento que adotou, ela é irrevogável. Maravilha. E como a Paula bem disse ali, que ela é mãe também, né, adotiva, eu também sou um pai adotivo. Eu tenho um filho que eu adotei como solteiro, então muita gente acha que só pode adotar quem é casado, e eu fiz uma adoção como solteiro, uma adoção tardia, inclusive. O Eric veio ficar comigo quando ele tinha 11 anos, e hoje ele já está aí um moço mais alto do que eu e que o Lucas, com 16 anos de idade, e deu super certo essa adaptação. Graças a Deus. E me diz uma coisa, o que vem a ser, assim, para o pessoal entender os grupos de apoio à adoção, né? Qual a importância da existência desses grupos? Para o que eles servem, assim, né? Pode, né, assim, explicar de maneira resumida, não fica ao seu critério. Bom, o grupo de apoio, né, normalmente ele é formado por pessoas que passaram pelo processo de adoção. Além disso, nós temos advogados, né, engajados na causa, temos psicólogos também que são extremamente importantes para ajudar essas pessoas que passam pelo processo de adoção. E o principal objetivo, eu acho que seria divulgar, né, a nova cultura aí da adoção, acolher essas crianças aí, proteger os direitos dessas crianças. Então, seria mais a divulgação da adoção, para que a sociedade entenda como que é o processo, desmistificar todo esse processo de adoção. Maravilhoso. Eu queria dar coraçãozinho aqui nessa live, mas eu não consigo, não aparece a opção para eu Não dar consigo. coraçãozinho. A gente que está assistindo não consegue, mas então vocês que estão aí assistindo, dê muito coraçãozinho aí para mim, porque eu queria estar dando coraçãozinho, mas não consigo. Então, dá por mim aí, por favor. E vamos lá. A gente já explicou aqui o que é adoção. Só para vocês entenderem, nós estamos em 3 aqui. Depois a Rosângela vai falar um pouquinho também, a Paula também, todo mundo vai participar. Eu também vou falar um pouquinho aqui, se aparecer alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta relacionada ao tema, pode mandar para a gente que a gente vai responder, tá bom? Então a gente já falou de adoção, o que seriam os grupos de apoio à adoção e qual é a importância desses grupos de apoio, tanto no pré, né, que é aquela fase antes de você adotar, como no pós, que é quando você já adotou. Tá travando um pouquinho, Rogério? É aí ou é aqui? Eu acho que é aí, mas eu repito a Eu pergunta. ouvi bem ele. Então deve ser aqui. Tá, Mas é a pergunta sobre qual a importância do grupo de apoio à adoção no pré e no pós. Seria trazer, né, mais segurança para as pessoas a partir da escolha delas, né? A partir do momento que elas escolhem ser mães e pais de uma criança, trazer essa segurança, desmistificar as questões e diminuir as tentativas de adoções frustradas. Então, todo esse acompanhamento de amadurecer essa vontade até o pós, né? Que a Paula vai poder dizer melhor, mas a adoção é um processo que é desde do seu íntimo ali, do seu desejo, até depois, quando chega o filho na casa, né? Surgem questões como outras pais biológicos teriam, né? Então, o grupo de apoio serve para ajudar a superar essas questões, né? A desmistificar tudo. Tá. A gente já tem uma pergunta que veio em box aqui, e daí essa pergunta eu vou responder depois. Se eu esquecer, vocês me lembram. Mas perguntaram aqui como eu e a Paula, nós podemos responder os dois. Porque perguntaram como que é inserir um novo membro da família sem a primeira impressão. Aí depois eu e a Paula a gente pode responder isso melhor. Vocês guardam essa pergunta aí para a gente responder. E me diz uma coisa, essa eu também poderia responder, mas eu vou deixar aí para a Vanessa e para a Rosângela.
Quando que foi fundado o GAI? Deixa eu falar um pouco também, né? Pessoal, como o doutor Rogério já comentou, o grupo começou lá em 2014, então o GAI já tem 8 anos, né? E nessa época, o grupo contava com o apoio do poder público e o respaldo da juíza da vara da infância. Assim, o grupo atuava em consonância com o setor técnico do fórum. E sabe o que vocês não sabem? Quem era o presidente do grupo na sua fundação? O nosso amigo Dr. Rogério. Né? Ele já participou da fundação do GAI, é engajado na temática desde essa época e trabalha em prol da adoção responsável. O GAI era presidido pelo Dr. Rogério, na função, né, de presidente, e na função mais importante do grupo, que é de relações públicas, tínhamos o Dr. Klaus. Não o conheço pessoalmente, mas já deixo aqui meus cumprimentos e a nossa admiração pelo trabalho realizado. Depois de um tempo, como o doutor explicou, o grupo acabou se desfazendo, né? Este mês, o grupo retorna às suas atividades, os encontros se iniciam, é uma nova história do grupo, mas com certeza, né, todo esse trabalho realizado lá atrás foi um serviço essencial para que hoje nós pudéssemos estar aqui, reunidos, falando sobre a adoção dos novos integrantes. Então, o GAI, ele já existia e é um grupo que está sendo reativado. Não posso dar coraçãozinho, mas eu desenhei um aqui para vocês. Eu não sei fazer o coraçãozinho na mão, ele sai muito feio. Mas muito obrigado. E Rô, como você falou agora para a gente, né, da fundação e dos membros naquela época, né? Depois eu mando aqui um abraço para o Klaus, eu transmito para ele, porque o Klaus hoje ele está na Alemanha, ele mora lá na Alemanha, e ele também é um pai adotivo que adotou 2, né? Ele adotou 2 adolescentes, e agora eles estão todos lá na Alemanha, ele é casado com o Hélio, uma pessoa fantástica, mas depois eu transmito aqui para ele. E, inclusive, ele tem ajudado o GAI, mandando algumas coisas para mim, que eu estou lá repassando no grupo. Ele mesmo de longe continua ajudando. Vamos lá, mas eu queria que a Rosângela contasse para a gente agora quais são os cargos existentes no GAI e quem está ocupando esses respectivos cargos. A nova diretoria do GAI. Pessoal, antes de apresentar os novos membros, eu queria só esclarecer que o grupo de apoio aos adotados e adotantes de Tu é uma associação civil, cultural e assistencial, sem fins lucrativos, tá? Então é importante a gente falar isso. E nessa nova gestão, temos a presidência, com a nossa exímia doutora Vanessa Sandi. Na vice-presidência, o doutor Rogério, nosso vanguardista do grupo. Hoje não está presente, mas logo vocês também terão a oportunidade de conhecê-la. Contribuindo com o grupo, temos a doutora Cibele Giannichini como nossa primeira secretária. E nossa segunda secretária é a mamãe do Matheus, mais conhecida também como Paula Zagher, nossa amiga maravilhosa. Esse é o time dessa nova gestão, uma gestão que busca diminuir o número de adoções frustradas e aumentar o número de casos de adoções com êxito. Né? Esse é o nosso compromisso. Maravilha. A gente tem também o Lucas, que também faz parte como tesoureiro, né? E a gente tem uma pessoa muito importante. Tem a doutora Cibele também, doutor Rogério. Isso! Tem a doutora Cibele. E nós temos uma pessoa muito importante que está aqui na live e que sem essa pessoa num grupo de apoio como esse, o grupo ficaria meio que invisível, que é a doutora Rosângela, nossa Relações Públicas, né? Obrigada, melhor. Tá? Então, só para a gente completar, aí a gente tem a participação da doutora Cibele Micai, psicóloga, que vai... É ela que pondera, né? Porque a adoção não é uma questão só jurídica. A gente sabe dos desafios que são enfrentados nessa trajetória e é ela que nos dá esse apoio. E também, né, o Lucas Jimenez, que vem somar nesse grupo
para que a gente consiga desenvolver esse trabalho coletivo em prol da adoção. Maravilha. Perfeito. E assim, o GAI ele ficou um tempo inativo e agora ele está retornando, como você bem explicou. Vocês, eu digo nós, né? Nós estamos organizando um evento que vai marcar o retorno do GAI e até eu já adiantei lá no comecinho da live a data, né? Que é dia 25 de maio. Mas eu queria que você, Rosângela, ou a Vanessa, ou a Paula, não sei como vocês combinaram, na verdade eu sei, mas deixa no suspense. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para o pessoal como que vai ser esse evento, quem vai estar no evento, o que vai ter lá, conta onde vai ser, que horário, conta um pouquinho para a gente. Tá. Já vou avisar o pessoal para pegar a agenda, reservar essa data, 25 de maio, às 19 horas. Será na sede do SECOM aqui em Itu. Esse dia já é muito especial, porque além de se comemorar o Dia Nacional da Adoção, que traz toda essa reflexão, será também o nosso primeiro encontro presencial, né? E já estão todos convidados. Nesse primeiro encontro, teremos a apresentação oficial de todos os membros, tá? Todos estarão presentes. E teremos também a participação especial de famílias que enfrentaram o desafio da adoção e estarão contando suas histórias, como passaram por esse processo. E todos estão convidados. Maravilha. Além E disso, para quem... também, Oi, pode a falar. Paula Zá, que passou recentemente, né, pelo processo, vai estar lá dando seu depoimento, lindo, maravilhoso, com o filho dela. Isso já é spoiler. É um spoiler. É porque, assim, as histórias que estarão no dia é tão emocionante que dá vontade já de falar para todo mundo, né, participar e conferir de perto mesmo. E para o pessoal saber também, como a Rosângela bem explicou no comecinho, nós somos um braço e nós estamos fazendo o grupo como uma espécie de apoio tanto ao setor técnico, como a gente tem o apoio também da prefeitura, né, através da Secretaria de Promoção Social. Então, esse pessoal também vai estar lá presente, o setor técnico, já confirmou comigo o setor técnico, já confirmou a Celinha do cartório, já confirmou o pessoal do SEACA, então vai ter um pessoal bem bacana lá. E para quem é estudante de Direito aqui da cidade de Itu, ou mesmo da cidade de Salto, ou mesmo de Indaiatuba, Campinas, da onde for, e quiser vir passear aqui em Itu no dia 25 de maio e quiser assistir a esse evento, né, que vão ser algumas palestras, já está convidado e esse evento vai valer também como atividade extracurricular. Então, quem tiver interesse pode falar comigo depois, que a gente vai mandar um questionário para você preencher e depois a OAB aqui de Itu vai assinar esse formulário, dando horas de atividades aí para os estudantes. Então, estudantes de Direito, vamos lá. E falamos do evento e eu queria saber, assim, apesar de fazer parte, eu vou deixar para vocês, quais os planos futuros para o GAI? O que o GAI pretende fazer como um grupo de apoio aqui na comarca? O que a gente se pretende, se predispõe a fazer? Doutor, esse novo recomeço, ele está no estágio embrionário, né? Então, nesse momento, o nosso foco é a divulgação do grupo. Então, você que está nos assistindo, caso você não tenha interesse, mas conhece alguém que mora aqui em Itu e tem interesse em adotar, comenta sobre o grupo, segue a gente nas redes sociais e serão muito bem-vindos aos nossos encontros. Nossos encontros serão mensais, né? E tem o propósito, essas reuniões, de propiciar uma reflexão sobre as motivações da adoção, criando um espaço para compartilhar experiência, esclarecer questões referentes à parentalidade, que possam emergir durante essa trajetória, durante o processo, né, esse período de espera que é o que envolve o processo de adoção. E cada adoção é única, né, mas a gente pode colaborar um com os outros, contando, né,
as experiências e os caminhos que cada um fez no seu processo. Eu acho que isso acaba enriquecendo, né, o grupo e trazendo informações para as pessoas. Maravilha. Eu preciso fazer aqui uma menção honrosa de uma pessoa que entrou aqui agora na nossa live, que é o nosso querido doutor André Esbrisa, que é o presidente aqui da subseção de Itu. Então, deixou aqui uma boa noite para a gente. Muito boa noite para o doutor. Obrigado pela presença. O doutor André Esbrisa vai estar conosco também lá no evento do dia 25. E ele é um dos grandes responsáveis por conseguirmos aí tanto reativar o grupo, ter o apoio da OAB. Então, muito obrigado aí pela presença, doutor André. Ah lá, ele colocou aqui, ó, quanta honra, obrigado, parabéns a todos. Nós é que agradecemos e ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Muito obrigado. E, Rosângela, me diz uma coisa, em síntese, né, a gente poderia ficar aqui até amanhã ou fazer aqui várias lives para falar sobre adoção, né? Cada perguntinha dessa poderia se transformar em uma live, na verdade. E é isso uma das ideias que eu pretendo também, né? Que a gente faça mais lives pelo canal lá, pelo GAAI. A gente pode depois marcar uma live só com a Paula, outra só com a Rô, outra só com a Vanessa, outra só com a Cibele, que é a psicóloga. E aí a gente vai colocando temas específicos e faz, assim, algumas lives. Então esse é um dos planos também. Eu nem tinha falado nada para elas, viu, gente? Eu estou inventando agora, depois elas vão me matar lá do outro lado. Mas vamos lá. Em síntese, explica um pouquinho para a gente quem pode solicitar a inscrição no cadastro de pretendentes à adoção. Tá, vamos lá. Pessoal, é o Estatuto da Criança e do Adolescente que estabelece os requisitos necessários para uma adoção, né? Então, existem diversos requisitos. É preciso ser um casal para adotar? Não, pessoal. A pessoa solteira também pode adotar, que é o caso que o doutor já comentou dele, uma adoção tardia, solo e de muito sucesso. Eu preciso ser rica, eu preciso ter uma casa própria? Não, a lei não faz distinção de classe social, distinção de orientação sexual. Um requisito que é imposto pela lei é o da idade, tá? A pessoa, para se habilitar no processo de adoção, ela tem que ter no mínimo 18 anos, e em relação, né, ao adotado, tem que ter, não pode ter no mínimo 16 anos de diferença, tem que ser mais. E, na verdade, o importante na avaliação é a capacidade da pessoa que está se habilitando de assumir uma forma vantajosa de responsabilidade futura perante aquela criança, tá? Então, os requisitos, eles são até simples. Eu acho que as questões emocionais, que são as que mais acabam sendo conflito na hora da adoção. Maravilhoso. E doutora Isis aqui também acabou de entrar agora na live. Muito boa noite, doutora Isis. Doutora Isis, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da subseção de Itu, está presente aqui na live também. Muito obrigado e tem dado todo um apoio, toda uma força para a gente do grupo de apoio, trabalhou junto conosco para conseguir lá o local para fazer o evento. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. A mamãe, está escrito aqui, a mamãe comédia falou que a sua explicação de quem pode ser pretendente à adoção foi perfeita, tá falando aqui. Eu vou vendo aqui os comentários e vou falando para vocês, porque se vocês mexerem, acaba meio que travando aí. Mas agora eu queria... Doutor, mas eu me coloco à disposição para fazer uma live só sobre os requisitos, porque é importante a gente saber, né, a determinação da lei. A adoção ela é regulamentada pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, a gente segue atendendo as normativas. Maravilha. Por incrível que pareça, né, ainda tem questões que aparentemente seriam simples, mas que há dúvidas ainda, né, pela sociedade. Essa questão de ser casado ou solteira é uma dúvida que tem até hoje. Né? Então, acho que é importante pontuar e desmistificar tudo isso.
Maravilha. Perguntaram aqui agora qual a idade mínima para adoção, né, para adotar. Então, a idade mínima é 18 anos, como a Rô mencionou agora há pouquinho. E é Mas agora eu importante queria. também, Pode doutor, falar. desculpa interromper, é que as pessoas também, às vezes, pensam, existe uma idade máxima para adotar? Não existe, tá? O que vai ser avaliado é exatamente isso que eu falei. É o que essa pessoa, né, tem de responsabilidade, qual a forma vantajosa para o adotado. Melhor Maravilha. interesse, né? Exatamente. É isso que Tranquilo? a Vanessa falou agora que eu ia complementar. É sempre o interesse da criança que vai prevalecer. Isso é o básico. E agora eu queria que a Paula, que está ali só ouvindo a gente aqui falando, eu vou pedir para ela explicar para a gente qual seria o passo a passo para adoção, né? Então, eu quero adotar, mas e agora? O que que eu tenho que fazer? Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, você tem que querer de coração mesmo, né? Adotar. Tá ciente de que não é um processo fácil, mas que também não é impossível, né? E o primeiro passo, vamos dizer, prático, né? Depois que você resolveu as suas questões emocionais e tomou a decisão de adotar, é procurar o fórum da sua cidade, né? Lá eles vão estar passando para vocês a documentação, que também não é nada complicada, é basicamente RG, comprovante de endereço. Às vezes alguma comarca pede uma coisinha ou outra diferente, mas é basicamente isso. Mas o primeiro passo é procurar a comarca, a vara de infância e juventude da cidade. Depois disso, eles vão pedir a documentação, você vai entregar. Não precisa de advogado para dar entrada, qualquer pessoa pode chegar lá e dar entrada. Como já foi falado, não precisa estar casado, né? Procurar levar a documentação e aí fazendo o passo a passo junto à própria vara. Depois de entrega a documentação, o próximo passo é sair a habilitação. Para sair a habilitação, que seria um documento falando que aquela pessoa, aquele casal está apto a adotar, né? Essa habilitação, ela tem alguma diferença em algumas varas. Tem alguns requisitos a ser cumprido. Algumas varas têm um curso de 4 horas. Eu conheço varas que têm cursos, são 4 sábados, sendo um sábado por mês. Por isso que é muito importante procurar a vara da cidade onde você reside. Que também não vai adiantar você ir lá na vara de São Paulo, sendo que você vai dar entrada aqui em Itu, por exemplo, né? E depois da habilitação, a gente entra para o Sistema Nacional de Adoção, que é conhecida como a fila, né? E aí o restante é esperar. E é nessa espera que, principalmente nessa espera, que eu acho de grande importância o grupo de adoção. Lá no começo já, né? A gente tá falando aqui que a pessoa, o primeiro passo é procurar a vara de infância e juventude, mas também nada vai impedir aqui em tudo a gente poder estar apoiando essa pessoa ou essa família, né? Já no começo do processo, mas assim, depois que você deu toda a entrada na documentação, né? Não tá faltando nada, passou pela avaliação do corpo técnico, foi liberada a habilitação, próximo passo é esperar e se preparar. Eu falo assim, não existe uma receita de preparação, assim também como não existe para mãe gestante, né? As meninas aqui podem falar que elas são mãe pela via biológica, né? Não existe. A mulher pode ficar lá 9 meses fazendo cursos, tem doula, chega na hora, não é aquilo, mas eu acho importante a preparação e esse apoio que a gente tem do grupo de apoio, porque eu vejo assim que a adoção, ela não é uma coisa tão comum. Depois que, quando o Matheus chegou, eu falei, caramba, eu nunca convivi com alguém que foi adotado. Eu nunca tive uma amiga, um parente que falou, não, eu adotei, foi assim, assim, assim. Então, também eu acho uma outra importância do nosso grupo, né? De estar, como a Vanessa falou, divulgando mais sobre o assunto, né? E o passo a passo, basicamente é isso. É ir até o fórum, fornecer todas as informações que eles solicitam, todos os documentos, seguir o passo a passo que o fórum for dar, aguardar a habilitação
depois aguardar, né, a chegada da criança, do adolescente, e se preparar emocionalmente para isso. Porque também outra coisa que eu falo, a adoção, ela é linda, isso o doutor vai confirmar comigo, ela é linda, mas ela é um relacionamento de pais e filho, que não são só flores, né? Então a gente tem que estar preparado para enfrentar as adversidades que vão vir. Mas basicamente é isso, procurar o fórum, ter paciência, como eu conversei com a Ruth outro dia, coração aberto para as emoções que vão vir e aguardar. É isso. É isso aí. A doutora Isis deixou aqui um recadinho. Parabéns, doutor e doutoras, e parabéns para Paula, que ela acompanha vocês e que é muito linda a relação de vocês. A doutora Isis deixou aqui. Obrigada, doutora. Obrigada. Tá bom? E como eu falei ali agora há pouco, a gente poderia fazer aqui várias lives. Só esse passo a passo, se a gente for pegar cada passo que a gente tem que dar, né, para quando vai adotar, dá várias lives, né? Porque a gente pode pegar uma só para falar de como dar entrada, dar visitas, da assistência social, do psicólogo, da habilitação, depois da fila. Por exemplo, eu não sei você, mas eu aqui no meu processo eu tive que juntar também fotografias, né, da onde eu moro. Sim, da minha casa. Isso. Que também é uma outra coisa que as pessoas acabam mistificando muito. Que, tem que ter casa própria. Exato. Tem que ter uma casa, um palácio. Não tem que ter nada. Tem que ter a condição mínima para o interesse da criança, né? E o intuito da foto, para as pessoas entenderem, não é porque eles querem ver a sua casa para ver se você... tem condições aí, mora num palácio. Não, é para ver se você tem ali aquela condição mínima de receber uma criança. E aí depois também tem uma visita, eles vêm até a sua casa, enfim. O dia que eles eram na minha casa, eu quis pôr mesa, quis fazer um café, eles não fizeram nada. Foi vapt-vupt. É isso mesmo. Inclusive, a Paula pode contar, né, a questão da foto dela, que ela ficou até, nossa... Conta. Quando eu dei entrada, eu estava reformando meu apartamento. Aí, foto do apartamento. Aí todo mundo falou lá no fórum. A minha amiga que estava me ajudando a dar entrada na documentação, ela falou, Crio, mas não tem nada a ver, pode colocar lá, você está fazendo melhorias, né, no apartamento. Mas eu não consegui. Tive que esperar os 2 meses para colocar a foto. Por isso que eu falo assim, é uma coisa da cabeça da gente. Eu tive que esperar o apartamento ficar pronto, a reforma terminar, para eu mandar as fotos. Mas não faria diferença nenhuma. É mandar lá uma parede que está rebocando, que estava pintando. Não tem problema nenhum. É isso aí. E você falou pra gente muito de documentos, né? Quais seriam esses documentos necessários para dar entrada no processo de adoção? Quais documentos eles costumam pedir? Se você não lembrar, me chama aqui que eu te ajudo. O RG, CPF, certidão de nascimento. Para mim, pediram antecedentes criminais. Para mim também. Eu acho que foi comprovante de endereço, comprovante de renda. Não que eles ainda falam se não tem renda, né? No meu caso, era um casal, então às vezes nem sempre os dois vão ter renda. Basicamente, eu acho que foi isso que pediram, doutor. Para mim, pediram também uma declaração de uma psicóloga. Declaração da psicóloga. Isso mesmo. Daí o pessoal fala, nossa, mas uma psicóloga vai fazer uma declaração. Eu já passava por psicóloga, então eu falei para ela da adoção, do meu desejo de adotar. Ela então conversou comigo algumas coisas e depois ela deu uma declaração de que eu estava apto a entrar em um processo de adoção. Na verdade, agora eu estou lembrando, o meu era de qualquer médico. Que é sanidade mental, assim, né? Que você é uma pessoa que está apta a enfrentar aí o que vai vir. E aí, na ocasião, falaram que poderia ser qualquer médico. Eu acho que eu tinha consulta com algum médico nos próximos dias e eu pedi. É basicamente isso. Então, não é nada também bicho de 7 cabeças, quando falam que é um atestado, né? Ninguém vai ter que ir lá fazer um exame psicotécnico de novo, tudo. Não, é um atestado só. A pessoa não fica com medo de não passar? A pessoa não fica com medo de não passar na avaliação?
Exatamente. Olha só, a nossa integrante que também faz parte do GAI, Cibele. a psicóloga, a doutora Cibele Micai, acabou de entrar aqui. Seja muito bem-vinda. Se a doutora quiser participar da live também, é só me mandar o convite aqui que eu adiciono a doutora para participar também, tá bom? Mas se não quiser, porque né, ela tinha um compromisso lá com... Fica tranquila. Só de estar aqui presente já está valendo a pena. Pode falar, Rô. Doutor Rogério, eu quero deixar aqui, para uma próxima live, uma situação do casal. E se a esposa consegue o laudo, a declaração positiva, e o esposo não consegue, o que acontece? Isso aí a gente vai deixar para a doutora Cibele Micai responder na próxima live aí com a gente. Maravilha, a gente pode fazer uma live sobre dúvidas frequentes sobre adoção, né? Seria bem bacana. E, Paula, ainda vou continuar aqui com você. Qual que é a importância? Tudo bem. Qual que seria a importância das avaliações feitas pelo setor técnico? A avaliação do setor técnico, ela visa o bem-estar da criança, né? Eu acho que é a parte mais importante, porque muitas vezes eu, Paula, posso falar, não, eu tô apta, mas eu não sei o interesse daquela criança, né? Daquele adolescente, no caso. Então, esse laudo vamos dizer, do setor técnico, ele é muito importante nessa questão, vamos ser claro aqui, para diminuir as devoluções, entendeu? Diminuir os equívocos, né? Que, me equivoquei, não era isso que eu queria, né? Porque mesmo o atestado, a gente leva o atestado, mas não é só ele que vai dar, né, todo o veredito final, vamos dizer assim. A gente passa ainda por entrevista da psicóloga, da assistente social, como o doutor comentou, eles vão até a nossa casa visitar. Então, é todo um conjunto de informações que é muito importante, porque ali não tá analisando só eu, Paula, meu marido, no caso o doutor, está analisando todo um conjunto de informações se, vamos dizer assim, bate com o interesse da criança, né? E eu acho isso muito importante porque a adoção, todo mundo fala assim que, por exemplo, o Mateus tem sorte, né? Eu falo, não, que a gente que tem sorte de estarmos preparados, dele vir até nós, né? De todo o processo acontecer e ele vir até nós. Porque se o corpo técnico achasse que a gente não estava preparado, não ia acontecer a adoção. E eu acho muito justo isso. E se eu não estivesse preparada, eu gostaria que falasse que eu não estava preparada. Porque não brinca com a vida de uma criança, né? E nem de um adolescente. É uma coisa que não dá para brincar. Por isso a importância do setor técnico. Maravilha. A Rô quer acrescentar alguma coisa, Vanessa? Ou posso... Eu tô aqui doido para contar para vocês como que foi a minha experiência na adoção, como que foi o passo a passo, como que foi para mim preencher aquela lista, como que foi a escolha das características da criança, que eu tive... É muita coisa para falar. Que eu tive uma primeira experiência que não deu certo, que eu tive uma segunda que também não deu certo, e que na terceira experiência acabou dando certo. Mas eu não vou contar isso agora, porque eu quero que vocês participem do evento do dia 25. E aí, lá no dia 25, eu vou contar um pouco da minha experiência e a Paula também vai contar um pouquinho da experiência dela. Eu vou admitir a Cibele aqui para participar da live também, que ela mandou aqui o pedido para participar. Então, eu já cliquei aqui para aceitar. Aí... Olá! Boa noite, doutora Cibele. Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite. Estão todos me ouvindo bem? Estamos. Perfeitamente. Bem-vinda. Desculpe, eu cheguei do colégio agora há pouco. A hora que eu abri, eu falei, nossa, mas eles estão falando do assunto já de cara que eu tenho que falar alguma coisa. Maravilha!
você chegou na hora certa, mas primeiramente eu queria falar que é muito prazer em conhecê-la, que eu estou a conhecendo agora, né? Isso. Muito obrigado por O ter prazer é aceito. meu, Rogério. Né? Fabiola, boa noite. A Fabiola entrando na live também. Obrigado por comparecer. Para quem não conhece, Fabiola é minha parceira aí de live, minha sócia lá em São Paulo. Então, boa noite, Fabiola. Boa noite, pessoal que está entrando agora. E, Cibele, como o pessoal, todos eles, gente, não precisa me chamar de doutor, eu também não vou chamar vocês de doutora. Eu também ia pedir. Pode me chamar de Cibele, pelo amor de Deus. Vocês também excluem o doutor, pode me chamar de Rogério. Então, Cibele, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal que está assistindo a live, falasse um pouquinho sobre você, e aí depois eu já tenho uma pergunta aqui para te fazer. Ótimo. Bom, eu sou a Cibele, sou psicóloga, já tem... Não são 22 meses, são 22 anos de profissão já. Adoro o que eu faço, sou super suspeita para falar de psicologia, né? E coincidentemente, essa semana eu iniciei mais uma avaliação de laudo para adoção, né? Vocês estavam falando um pouquinho disso. Acho que o quanto é importante. Eu fui psicóloga hospitalar por 6 anos na Santa Casa de Tu. Acompanhei diversos casos de crianças deixadas para adoção, né? Que eram outras situações na época. E o quanto às vezes a gente acaba tendo essa situação envolvida aí, né? Hoje sou psicóloga clínica e sou psicóloga escolar do Colégio Almeida Júnior, né? Hoje a minha atuação está baseada mais em psicologia clínica, psicologia escolar, né? Então, o que a gente tem aí dessa demanda, né? O que veio de pergunta aí, Rogério? O que eu posso começar já ajudando a esclarecer alguma coisa? Olha só, a hora que você entrou, nós estávamos falando justamente da importância daquelas avaliações que são feitas pelo setor técnico, e nós sabemos que também faz parte do setor técnico um psicólogo. Então, se você quiser explicar para o pessoal também um pouquinho sobre a importância desse trabalho, você pode explicar. E eu também queria que você explicasse para a gente que nós comentamos aqui que um dos documentos que nós tivemos que apresentar naquela relação que a gente tem que entregar no fórum foi uma declaração de uma psicóloga dizendo que nós estávamos meio que aptos a adotar, que a gente não tinha nenhum problema de insanidade mental, nem nada. Então, se você quiser explicar para o pessoal um pouquinho sobre essas duas questões, a gente te agradece. Eu até peguei a explicação da Paula, né? O medo da avaliação, né? A gente chama de laudo de aptidão para adoção. O que é o laudo de aptidão para adoção? A gente vai fazer, como psicólogos, a gente vai fazer uma avaliação clínica. Eu faço uso de alguns testes de personalidade. Por quê? A boa vontade existe, né? Eu ainda conversei com a Rosângela, a Vanessa e a Paula no consultório, no escritório da Rô, eu até comentei sobre isso, de que assim, todo mundo tem a vontade, né? Quando a gente gera uma criança, infelizmente a gente não tem essa avaliação para dizer se seremos bons pais ou boas mães. Mas uma criança, quando ela é retirada de um lar, quando ela já passa por um abandono, ela merece, no mínimo, ter pais avaliados se são capazes de cuidar dela com o menor sofrimento que ela possa ter, para que ela não viva o que ela já viveu de sofrimento desde o abandono ou da retirada do lar familiar, né, do lar biológico. Então, o que essa avaliação compete? É uma avaliação de personalidade, é uma avaliação de clínica psicológica, para que a gente isente qualquer comportamento, e aí eu vou usar alguns termos corriqueiros para que as pessoas entendam de maneira melhor, qualquer comportamento psicopata, qualquer comportamento psiquiátrico, qualquer transtorno que venha a trazer maior dano nessa relação familiar, né? Aí vocês me perguntam assim, mas um pai e uma mãe que gera uma criança, ela não pode correr esse risco? Pode. Só que aí, como legislação, a justiça tem o direito de saber se está fazendo uma boa conexão família com o adotivo.
né? Então é nessa relação que se pensa que esse laudo psicológico também vai trazer transparência e clareza e dê a certeza de que se está fazendo algo correto, né? Então é um senso de responsabilidade da justiça ter o laudo de aptidão psicológica, para que eu também não garanta só o lar onde essa pessoa vai morar, a situação socioeconômica condizente com a criação de uma criança, mas também que o lado psicoemocional esteja equilibrado para que sejam pais e mães que deem uma relação saudável para essa educação, né? Para esse aprendizado, evolução e qualquer outra coisa, né? Nenhum psicólogo lê pensamento, a gente não tem caldeirão mágico, não tem bola de cristal, né? Então, são componentes técnicos, psicológicos, através de testes e avaliações clínicas, onde a gente vai chegar a uma lista de características de aptidão. Não é um psicotécnico, mas é próximo a um psicotécnico, né? O que esse laudo, o que a gente vai avaliar? Realmente, assim, caráter, temperamento, vai tentar mapear e rastrear qualquer possibilidade de transtorno psiquiátrico e conduzir para que essa orientação venha a ser dada. Vocês fizeram uma pergunta aí durante o caminho que eu achei muito interessante, né? Que é para deixar para depois, acho que é isso, né, Rosângela e Vanessa? Foi vocês que fizeram, né? Não, vamos deixar aquele... que você entrou. Se você... os casais não consiga, né, a declaração favorável, aí não pode adotar? Então, como que, acho que até assim, tô curiosa até para saber a história do Rogério, porque agora ele colocou esse monte aí de poréns aí, agora eu tô super curiosa, né? Como foram, mas assim, no meu caso, e acho que existe quase um contexto geral de todos os psicólogos, para que essa avaliação seja feita de maneira de psicólogos separados, né? Essa semana eu estou numa bateria de avaliações aí com um casal, e eles vão fazer comigo e com uma outra psicóloga, para que a gente tenha linhas de frentes diferenciadas, para não ter julgamentos pelo casal, e sim avaliações individuais, porque serão laudos individuais. E se eu tenho uma mãe apta e uma outra mãe não apta, o que eu faço? Né? Eu tenho um pai apto, mas uma mãe não apta. E aí? Toda vez que eu vou falar em inaptidão, ele está inapto, né, para esse laudo, podem haver componentes adaptáveis. O que é isso? Ele tem um conflito emocional, ele está passando por um processo de situações de transtornos ansiosos, atípicos, nada de conduta psiquiátrica ou de condução de sociopatia, vamos pôr assim, né? Então, eu posso sugerir o quê? Vamos passar por uma avaliação, vamos passar por uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica, e aí a gente retoma esse laudo futuramente, tá? Não é, o caráter da avaliação psicológica não é para punir esse pai e essa mãe que tem a intenção da adoção, né? Não, eu vou chegar para o casal e vou falar assim, olha, é melhor você separar da sua esposa porque ela não está apta, arrume outra esposa. Não é o caso, né? A gente não vai destruir um casal porque um deles não está apto para essa. Existe toda uma condução que precisa ser muito bem avaliada e principalmente quando eu faço em conjunto com outro psicólogo, a gente discute muito isso, essa questão da aptidão dos dois. O que apareceu? Porque às vezes assim, você tem, e isso é normal, acho que todos nós podemos dizer isso, né? Eu falo até aqui por causa da minha casa, eu tenho um temperamento, meu marido tem outro. A gente não combina às vezes aquela coisa de, nossa, todo mundo puxa a orelha do mesmo jeito. Não, um tá gritando, quebrando a casa, e o outro tá lá, não, vem aqui, vamos conversar, né? Então, existem personalidades diferentes, graças a Deus somos completamente diferentes uns dos outros, né? E isso nos permite ter modos de relação. Então, essa questão de não estou apta e o outro está, é muito conversado e explicado o porquê não deu apto, né? Precisa da transparência. O que deu de inaptidão? Lógico, em casos graves de
vou já pegar o grave e gravíssimo, tá? Em casos graves de um transtorno sexual, de uma condução de pedofilia, de uma condução psicopata, aí a gente tem uma gravidade da qual eu vou avaliar essa pessoa como não apta e justificar por quê, né? Sofre de um transtorno esquizofrênico, sofre de uma psicopatia, ou tem componentes de abuso infantil, alguma coisa que não pode adotar. Aí é uma outra situação, né? Você está querendo adotar uma criança ou você está querendo colocar uma criança num processo doentio. Então, tudo há muita avaliação disso tudo, né? Fale, Rogério. Como você acabou de entrar nesse tema, lá vem eu já inventando moda de novo, né? E como agora, dia 18 de maio, se eu não me engano, a gente está no Maio Laranja, né? Que fala dessa questão de abuso de crianças, adolescentes, essas coisas. E então eu queria depois que você visse a sua disponibilidade, e aí a gente pode fazer uma live também pelo GAAI para falar sobre essa questão do Maio Laranja, sobre essas questões de abusos. Perfeito. Que eu acho bem importante. Muito importante. E porque acho que assim, existe uma porcentagem que eu não vou falar exato, porque eu não estou meio por fora desse grau de percentual. Mas muitos dos abusos acontecem dentro do ambiente familiar com pessoas conhecidas da criança, né? E isso é muito assustador. Às vezes é aquele amigo que está sempre no churrasco na sua casa e ele fala, vou levar seu filho no shopping. E pela sua amizade com a pessoa, você permite, né? Mas a gente não está falando de uma pessoa só simplesmente maldosa, a gente está falando de transtornos sexuais, que é além do controle da racionalização mental, né? Então é uma coisa muito importante, eu acho que a gente pode bater um papo sim, e eu te passo as disponibilidades, porque é um caso muito importante. Então, uma dessas avaliações é exatamente para isso, tá? Já aconteceram muito antigamente casos de adoção com segundas intenções. Então, eu não quero adotar um filho, eu quero adotar alguém que vá substituir. Então, casos de adoção em pessoas muito idosas, né? Por que um idoso não pode adotar uma criança? Ele pode adotar uma criança, mas o que ele quer? Ele quer adotar um filho ou ele quer adotar um neto? Qual a disponibilidade dele vital? Qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento, lógico, mas qual que é a disponibilidade vital para adotar, né? E principalmente quando existe uma relação de adoção tardia, né? Eu estou adotando uma menina de 15 anos e eu estou no meu terceiro casamento e a minha esposa é muito mais nova. Por que essa relação? Não estou julgando ninguém, mas é uma coisa que às vezes a gente entra com uma avaliação mais intensa para exatamente eliminar esses casos de possibilidade de abuso sexual. Maravilha! Né? Por isso a importância, então assim, eu quero que os pais que estão no processo para se tornarem pais de crianças que precisam ser amadas, não se julguem e não temam esse medo da avaliação. Tudo é muito conversado. Para você colocar uma inaptidão nesse laudo, é porque apareceram condutas muito grandiosas e que não dá para serem reparadas ou adaptadas, né? Então, às vezes é um laudo que você não está apto agora, mas vamos fazer uma avaliação psicológica, vamos fazer um acompanhamento psiquiátrico, vamos trabalhar esses seus conflitos e aí a gente volta a avaliar. Né? Então, não temam. Vamos para a avaliação primeiro, a gente bate papo, esclarece tudo, depois você desiste da sua ideia. Né? Por isso, o quanto é importante, até Rogério e Rosângela e Vanessa, vou contar uma coisa para vocês. Essa semana chegou um casal que eu achei que eram vocês que tinham encaminhado. E por coincidências ou não da vida, né? Caiu aí de paraquedas e que delícia ter caído, né? Que bom. São pessoas que estão gerando amor e que vão vir através da adoção.
Então, assim, até eu comentei sobre isso. Eles começaram o processo e o primeiro que eles foram buscar foi a avaliação psicológica. Então, às vezes, a gente deixa muito para depois. Eu não sei se a Paula até teve essa indicação, né, Paula? Começa primeiro pelo psicológico, porque também é preciso entender se eu quero ser mãe, se eu quero ser pai, né? Se é um desejo só meu, vamos eliminar todos os medos, vamos falar dos conflitos, e aí a gente consegue retomar, né, com mais tranquilidade qualquer necessidade de condução. É isso aí. E a gente vai, já tô vendo aqui, ó, a gente marcando várias lives pelo GAI, viu? Porque tem muito Eu acho que a gente vai ter que fazer umas 3 por semana. Tem um pessoal... Oi, Vanessa. Que time esse GAI, né? Olha, só pessoas maravilhosas. A doutora Cibele veio aqui a brilhantar a nossa live. Ah, imagina, Maravilha. Obrigado, vocês são queridos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Agora vocês 3, a Vanessa, não, vocês 4, a Vanessa, a Rosângela, a Paula e a Cibele também, sobre essa pergunta. E aí eu vou falar aqui para o pessoal, né? Nós aqui na live, nós já estamos batendo aí 1 hora de live e nós, nessa live em específico, a gente falou um pouquinho sobre o grupo de apoio à adoção e estamos também falando um pouquinho, a gente está dando assim uma palhinha do que vocês vão ouvir e assistir no nosso evento do dia 25 de maio. Então a gente vai fazer aqui algumas perguntas, mas a gente não vai poder entrar muito a fundo nas respostas, até para deixar o pessoal com gostinho de ir lá no evento no dia 25 e até pelo nosso tempo. Mas eu queria que vocês dissessem para a gente se vocês acham, como grupo de apoio à adoção, que os filhos adotivos dão mais trabalho que os filhos biológicos. Quem quer responder primeiro? Se for essa resposta, eu preciso ter uma conversa comigo aqui de casa, porque eu não estou achando tão fácil assim, não. Então, na verdade, os filhos, eles não vêm com manual de instrução, né? Então, por mais que a gente tente fazer ali o máximo que a gente pode, é a forma que a gente vai lidar com as situações que vai resolver, né? Então, acho que independente de se é biológico ou adotivo, né? O meio que veio é um filho e ele não veio com manual de instrução. Isso. Eu costumo dizer que as relações não são filmes românticos, porque a vida tem enredo, a vida tem histórias, mas a gente não conhece o roteiro, né? Então, nenhuma relação ela acaba tendo uma completa solução. É a vivência que vai trazer aprendizado, é a vivência que vai trazer situações, conflitos, e que a gente vai adquirindo prática, conhecimento e aprendendo a conviver, né? Eu acho que independente de se foi gerado, se foi criado, se foi aprendido, independente de qualquer relação que a gente tenha, é convivência, né? Não depende de como ela surgiu. Maravilha. A Paula... Ó, vou fazer aqui, ler um comentário aqui, ó, da Lia Poiani, que ela é advogada aqui em Itu e também é presidente de uma comissão, que inclusive a nossa presidente faz parte, que é a Comissão de Direito Previdenciário, né? Então, muito boa noite, Lia, muito obrigado aqui pela sua presença. E aí, Rosângela, o que você acha dessa questão? Quer falar um pouquinho para a gente? Na verdade, não existe diferença, né, de filho adotivo e filho biológico. Filho é filho, pronto, acabou, né, é um aprendizado diário, né, a educação também é um exercício diário e é uma troca, a gente vai aprendendo com os filhos, né, a gente tem o dever da educação, do cuidado com eles, que é isso que é importante, e essa relação vai se construindo, né, no dia a dia. Às vezes as pessoas podem se justificar por uma situação, um conflito, dizendo que é por causa de um filho adotivo, a mesma situação que aconteceria com um filho biológico. Então, não tem diferença de filho e importante dizer, a lei não faz distinção. A partir do momento que completou o processo de adoção,
virou filho. Não existe filho biológico, filho adotivo. Filho é filho. É isso aí. E a Paula, que também é mãe adotiva como eu, o que que você acha, Paula? Depois eu falo um pouquinho também. Eu não acho, eu tenho certeza que não tem diferença nenhuma, né? Não tem diferença nenhuma. Até tem uma coisa que eu, na minha cabeça, achei que tinha diferença, mas aí conversando com várias amigas, conversando com as três também lá no escritório da doutora Rosângela, elas me afirmaram isso, que é sobre o amor à primeira vista, né? Porque na adoção, comigo não aconteceu. Com todo mundo que eu converso, não aconteceu. Porque você está num processo, assim, é muito maluco o negócio. Oi? Não, então, eu fiz sinal de que comigo também não aconteceu. Ah, tá. E aí, na minha cabeça, né, eu falava assim, nossa, né, quando a mulher vai lá, pare o bebê e tal, né, que é novela, né, filmes, né, a gente vê aquele amor, e aí estamos falando, não. Então aí eu concluo que realmente não tem diferença, porque se no parto, se no dia que a gente vai conhecer a criança, né, seja no dia do parto, ou seja no primeiro encontro, no caso da adoção, não estou falando todos os casos, mas nem sempre existe o amor à primeira vista, quem dirá as outras situações, né, que vai ser diferente porque é adotado, diferente porque não é adotado, né? Então, acho que não tem distinção nenhuma. Filho é filho, vai dar dores e amores do mesmo jeito. Exatamente. E é bem isso que você falou. Eu vou, né, pela experiência que eu tive, quando eu fui lá conhecer o Eric, não foi essa relação assim de amor à primeira vista como eles mostram numa propaganda, né? Nossa, eu tenho certeza que esse é meu filho, não sei o quê. Os olhinhos brilham. Não, gente, não existe isso, né? O amor, ele vem com o tempo e comigo foi assim, né? Não foi um amor à primeira vista, muito pelo contrário, foi algo assim que, eu não vou dizer estranho, mas algo diferente, né? Que foi mudando com o tempo e hoje sim eu posso falar que existe essa questão de amor, de que eu já sou apegado. Aqui em casa, por exemplo, vocês estavam falando aí que um tem uma personalidade, o outro tem outra. Então, por exemplo, aqui em casa eu sou o pai de coração mais mole, que dou bronca na hora, dou de castigo, mas daqui uma semana eu já esqueci e tá tudo bem. E o Lucas não, o Lucas é o mais ali bravo, mais, né, mais ruim aqui do pedaço. Aqui em casa é a mãe raiz e o pai Nutella. Isso. E também, não sei se é porque eu ajudei a minha mãe a criar os meus irmãos, que eu sou o mais velho, então acompanhei desde pequenininho, então eu sei bem que não tem diferença entre um filho adotivo e o filho biológico. É tudo a mesma coisa, na verdade. Isso mesmo. E eu vou fazer uma última pergunta aqui, né? E também depois responder aquela pergunta que fizeram para a gente em box. Se a criança ou adolescente que foi adotada, ela tem que saber que ela foi adotada? É obrigatório isso? Acho que Sibeli, a doutora pode responder para nós. Eu ia falar isso. Olha, eu tenho 2 casos de vivência e que eu acho que é muito importante falar, né? A sociedade sabe o grande risco de alguém chegar e falar para essa criança em alguma fase da vida, e quando eu falo de sociedade, a família sabe, um vizinho sabe, no trabalho sabe, ou na escola acaba sabendo, porque eu falo assim, a Paula e o Rogério acho que podem falar mais que isso, você não adota e você não muda de planeta, você vai ter gente que conhece a sua história, que às vezes acompanhou e que fica sabendo, né? Então, assim, não é que a gente tenha a obrigação de contar. É importante que a criança, ela saiba de alguma parte dessa história para que não sofra um impacto quando alguém
na boa intenção ou na má intenção, traga esse assunto à tona, né? Eu falo que eu tenho 2 casos de uma criança que ficou sabendo na escola, porque um amiguinho contou, né? Ah, minha mãe contou que você não é filho da sua mãe, né? E falou. E agora, há pouco tempo no consultório, é uma criança que ela foi adotada, bebê, então não conheceu tudo. E aí a professora citou o exemplo dele em sala de aula, achando que ele sabia. Começaram a falar de criança adotada e não sei o que e tal, e virou para ele tem 8 anos, virou para ele e falou assim: ah, o fulano pode contar pra gente como é que é ser filho adotivo. E ele não sabia. Os pais avisaram na escola por causa de documentação. Eu não sei por que contaram para a escola e não avisaram que ele não sabia. Então, assim, é aquele impacto de você receber uma notícia que não foi trabalhada da melhor maneira, né? Então, saber ou não saber, eu acho que é uma decisão muito dos pais, como eu acho que qualquer conduta moral que os pais vão passar como educação para os filhos, é da família, é dever e direito da família, não cabe a nós julgar, né? Mas eu acho que é importante o saber, porque existem situações burocráticas que em algum momento vão vir à tona, né? Como se faz um processo judicial dessa adoção, pode existir em algum momento da vida que essa documentação venha à tona, ou que algum familiar comente. Então, assim, por que não saber que você veio de um processo adotivo, que eu escolhi ser seu pai e sua mãe, que eu te amo do mesmo jeito, por quem adotou você, né? Para que isso não tenha que ser contado de uma maneira brusca, em um momento inadequado, ou num momento desnecessário que vai parecer que houve uma mentira. Porque eu sei que os pais vão omitir para prevenir algumas coisas, mas na hora que essa história vir a acontecer, vai parecer que foi mentido, que foi enganado, que foi escondido, e aí vai partir para uma outra situação emocional. Então, eu sempre sugiro, conte, vamos preparar, vamos trabalhar isso, vamos passar por uma orientação de pais, para ver qual é o melhor momento, e tem técnicas para se trabalhar essa informação, né? Principalmente quando é bebê, porque dependendo da idade já vem sabendo, né? Mas a minha opinião profissional e pessoal é que seja contado sim. Tá inclusive na lei, né, que tem que contar, e essa foi uma orientação que eu recebi do próprio setor técnico, né? Foi uma pergunta que eles me orientaram nesse sentido. Aí você falou agora de uma situação de escola, é um assunto que a gente pode deixar para outra live, mas eu vou falar rapidamente algo que aconteceu comigo e com o Eric. Ele estudava em uma determinada escola aqui de Itu, e ele veio me relatar que a professora dele disse para ele que agora que ele estava sendo adotado, que ele tinha que se comportar, porque se ele não se comportasse na escola, eu poderia devolvê-lo. E aí, ele não estuda mais nessa escola, né, Rogério? Não, eu achei isso um absurdo sem tamanho. Eu levei esse caso para a diretoria de ensino, para a diretora, e mudei ele de escola imediatamente. Nem tinha vaga na outra escola, mas depois que eu contei para a diretora dessa escola que ele estuda hoje o que tinha ocorrido, ela arrumou uma vaga na hora para ele. E aí ele mudou de escola. Mas eu acho que isso é um exemplo da necessidade do grupo de apoio, né? Da divulgação que a Vanessa falou, da conscientização. Porque, como eu falei, quando o Matheus chegou, depois de quase 5 anos de processo, que eu caí em si, que eu nunca convivi com alguém que adotou, né? Então, assim, para as pessoas saberem até onde elas podem falar, o que elas devem falar, eu acredito que o grupo de apoio, ele acaba não só ajudando ali o dia a dia de quem quer adotar ou de quem adotou, né? Toda a sociedade em si tá preparada para esses casos, para essas situações, né?
Porque às vezes até a professora falou, mas os coleguinhas ali já sabem, não é assim que funciona, tal. Isso. Ou uma situação mais ruim, que os coleguinhas falam, tá vendo? Você aprontou, agora seu pai não vai mais te adotar. Para não acontecer essas situações. Eu acho que é uma das importâncias do grupo. Com certeza. Maravilha. E assim, nós chegamos aqui ao final da nossa live, né? A gente está aqui já 1 hora, já passamos de 1 hora aqui, passou super rápido. Então, eu queria agradecer a presença aí da minha colega Vanessa Sandi, da Rosângela, minhas colegas, né? A Paula, doutora Cibele, a Cibele. Ah, gente, esqueci de uma pergunta que fizeram aqui inbox, então eu vou fazer essa pergunta aqui, eu deixei por último. A pessoa que está assistindo a live, que não quis ser identificada e fez a pergunta inbox, ela perguntou aqui, ó, como inserir um novo membro da família sem a primeira impressão? Então, eu vou dar uma resposta e depois vocês complementam. Na verdade, a gente tem a primeira impressão, né? Porque antes de inserir essa pessoa na nossa família, a gente conhece essa pessoa no fórum, a gente tem acesso a todo o histórico dela, todo o processo dela, por que ela está lá no abrigo. Então, a gente tem uma primeira impressão. E a gente não pega a criança e já traz para casa. Quando é nenezinho, sim. Mas quando já tem uma certa idade, não. Então, a gente tem todo ali um período de aproximação, a gente vai fazendo as visitas ali dentro do fórum, e aí depois a gente começa a levar essa criança para passear, e aí só depois de alguns passeios é que a gente efetivamente acaba inserindo essa criança dentro da nossa família. Não é isso, Paula? Você que também teve a mesma experiência. Isso. Inclusive, essa semana, hoje está fazendo 1 ano que o Matheus dormiu a primeira noite em casa, eu contei no meu Instagram toda a história. Porque é uma das coisas que eu quero mostrar, que não é assim, Como é que é, Paula? Hoje está fazendo 1 ano que Matheus nasceu na sua casa. Isso, que ele nasceu para nós, exatamente. Mas assim, para você ver como não pegou a criança e leva, mesmo ele na ocasião tinha 1 ano, que eu não consigo determinar qual dia foi mais importante, porque a gente teve o dia de conhecer, o dia de passear, o dia que eu fui na pediatra com ele, o dia que ele passou uma tarde, aí teve o dia que ele passou o dia inteiro em casa, e aí o dia que ele dormiu em casa. Então, assim, são passos, a gente conhece sim, mas eu não sei se a pergunta da pessoa é família extensa, porque eu sei de muita gente que se preocupa com a família extensa. Tem muita gente que se preocupa. E aí, minha opinião é que a gente não deve se preocupar, mas também, se é importante, ir contando a minha família extensa, que eu achava importante, desde o dia que me ligaram, que eram meus pais, 2 ou 3 primos meus que estavam ali sempre na torcida, imediatamente falei, olha, ligaram no fórum. Tá, e agora? Aconteceu isso, conheci ele. Ah, e daí? Se apaixonou? Não, me apaixonei. Meus pais perguntaram, tá, mas como que é? Ele tem todo o problema dele de saúde. Então, a gente sabe sim, né? A gente conhece sim a criança que a gente tá trazendo para casa. E é isso. E assim, o setor técnico, principalmente, ele tem muita preocupação com isso. Né? Não é como o doutor falou, a gente vai lá, conhece, faz um passeio com a criança, que no meu caso foi muito parecido. Talvez um período de tempo mais curto, por ser mais novo, mas teve todo esse período de aproximação que duraram aí, da ligação até sair a guarda, foram 17 dias. Não foi? Pegou a criança, no mesmo minuto estava em casa. Deixa eu te falar. E, Rogério, Oi. Eu vou até falar uma coisa, né? Eu vou usar um termo que vocês vão até às vezes ficar bravos comigo. Mas acaba tendo um privilégio, vocês pais adotivos, porque vocês têm todo um histórico de como vai vir a criança, vocês conhecem a criança, e pais que geram bebês, a única notícia que a gente tem é um ultrassom, né? É verdade. Porque você não sabe nem como vai ser essa criança, nem o choro dela, que não é bom. O sexo acontece de dar outro, acha que é 1 e 2.
isso, né? Então, assim, essa coisa da primeira impressão é muito dentro disso, né? Fale, Rô. Eu queria contar uma novidade, que é uma portaria do CNJ, que vai instituir até o final do mês, desse mês de agosto, né, no Sistema Nacional de Adoção, uma ferramenta de busca ativa, que vai ampliar o acesso de informação às crianças e adolescentes acolhidos, aptos, né? Claro, as pessoas que já estão habilitadas para adoção, né? E essas crianças que estão sem pretendentes disponíveis, né, compatíveis com o perfil, aí vai aumentar as chances de estar ali, né, tendo assertivas decisões, e você vai ter mais informações ainda, por isso que essa fala é importante, né? Essa ferramenta vai permitir que você veja vídeos, fotos, no próprio site do Sistema Nacional de Adoção. Fala para elas entrarem. E a Paula falou um negócio que eu me lembrei aqui, que a primeira vez que eu saí com o Eric para passear, eu me recordo até hoje, porque foi no dia 7 de setembro, né? Que foi o dia da Independência. E aí estava tendo desfile ali na Marginal, aí eu fui com ele no desfile, assisti o desfile, mas foi bem bacana, eu me lembrei disso agora. Mas eu não vou ficar aqui falando, porque senão a gente vai ficar aqui, ó, e vai se estender. Eu já vi que eu com a Paula, a gente vai sentar ali, ó, e vai fazer uma roda de conversa interminável ali. Lives e mais lives e mais lives. É isso aí. Era para ser só um spoiler do encontro, mas já criou outras lives, né? Exatamente. Eu sei que a gente tem uma reunião marcada e aí depois eu vou até conversar sobre isso. Vou fazer o possível para estar presente e já tenho umas ideias aqui, mas eu não vou dar spoiler não, até porque senão a gente vai estourar o tempo. E aí eu queria então agradecer a presença da Vanessa, da Rosângela, da Paula, da Cibele, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou fazer uma selfie, então vocês se posicionem aí para eu tirar essa selfie. Opa, vamos. Peraí. Posso? Pode. Pode. Aí, maravilha. E eu mando a selfie para vocês daqui a pouco. Muito obrigado pela participação. Boa noite para todos vocês e até a nossa próxima live, se Deus quiser. Boa Boa noite. Obrigada a todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado pela Tchau, participação. tchau. Obrigado por terem assistido a live até o final. Tchau, tchau. Tchau.